Jesus ficava na mesa, reclinado assim, ó. Vou mostrar para vocês assim, ó. É assim que eles sentavam. Eu sei que está chocando você. Toda essa informação, com mais profundidade, você tem na plataforma Bíblia Comentada. Jesus é aquele que está lá na frente, com uma beca branca e uma parte por cima azul. Tá vendo aí? Parece que a beca de Jesus é branca e o que está em cima é azul. E todo mundo sentava reclinado. E nessa disposição havia, na época, uma disposição também de autoridade. Esse tipo de mesa rente ao chão era chamado triclínio, e ele tinha o letus inmus, onde ficava o anfitrião e as pessoas mais íntimas dele, o lectus medius, que ele era um pouquinho mais assim no canto, onde ficavam os convidados de honra, e o lectus summus, que era uma parte mais elevada, onde ficavam os mais simples, os empregados, o escravo daquele senhor. E é curioso que quando a gente olha a descrição que João faz da Santa Ceia, você percebe que Jesus não colocou Pedro do seu lado. Porque Pedro, quando Jesus fala, um dentre vocês vai me trair, aquele que põe comigo a mão no prato, o Evangelho de João fala que Pedro, do outro lado, falou com João assim, pergunta a quem que ele se refere. E quando a gente olha com detalhes o Evangelho de João, você percebe o seguinte, vou voltar aqui o quadro, que Pedro estava do lado de cá, e quem estava do outro lado? No lugar dos íntimos? João, o discípulo amado, no lectus inmus, porque era aquele que reclinava a cabeça no seio de Jesus, e do outro lado, Judas, porque Jesus fala, aquele que põe comigo a mão no prato vai me trair. Então, Judas tinha que estar do outro lado de Jesus. Até o final, Jesus colocou Judas no lugar mais íntimo. E Jesus falou, Judas, eu já sei o que você vai fazer. E Jesus não expôs Judas pelos outros. Tanto é que quando ele saiu nervoso, os discípulos pensaram que ele estava indo comprar alguma coisa. Jesus não expôs Judas em público. Nossa, isso é uma lição, porque às vezes quando você tem uma pessoa que está traindo você, dá uma vontade de desmascará-la em público. Jesus não fez isso. Ele lutou com Judas até o final. E aqui eu vou para a última parte do nosso bate-papo de hoje. A Bíblia fala que alguém tinha que trair Jesus. Então Judas foi apenas usado? Será que é essa a questão? Judas, ele foi usado? Porque a Bíblia fala, um dentre vós me há de trair? Não. O que a gente tem que entender na Bíblia é o seguinte, eu teria que ter mais tempo para discutir a questão da presciência divina versus a predestinação. Não é um assunto tão simples para tratar em poucos minutos, mas como já estamos com 1 hora de conversa aqui, eu quero resumir isso. Não confunda a presciência de Deus com o fato de Deus determinar alguma coisa. Eu vou explicar de uma maneira muito simples. O que trabalha com a meteorologia, ele prevê pancadas de chuva, mas ele não escolhe a pancada de chuva. Então Deus sabia de antemão o que Judas iria fazer, mas não que Deus determinou que deveria ser assim. Pelo contrário, Jesus sofreu. A Bíblia fala que Jesus passou a noite toda orando para escolher os 12 discípulos. Interessante, até Jesus teve uma oração que ele podia questionar, Senhor, eu orei tanto antes de escolher e mesmo assim veio um Judas? Acontece. E Jesus, durante toda a época, ficava atraindo Judas, Judas, vem cá, lutando com o coração dele, e ele insistindo. Engraçado que o erro de Judas, a princípio, era o mesmo erro dos demais. Qual a diferença? Em grego tem 2 palavras para arrependimento. Você tem a palavra metanoel e você tem a palavra metamelomai. A metamelomai é um arrependimento mais de sentimento. A pessoa, ele sente que o que ele fez foi errado. Mas não necessariamente ele muda. Por isso que alguns acreditam que metamelomai é uma palavra que seria melhor adequada ao remorso. Porque assim, puxa, que vacilo que eu cometi. Ai, que arrependimento. Metamelomai. Você está triste
pelas consequências do que você fez. Essa tristeza pode levar você ao arrependimento sincero? Pode. Pode. Ou pode levar você apenas para o caminho do remorso. Você que escolhe. Agora, metanoel, aí não é arrependimento mesmo. Você mudou de mente. Noel, nos, mente. Você mudou de mente, você mudou de mentalidade, você deu meia volta. Metanoia, quando você vai e dá meia volta, muda a cabeça, muda a direção. E é interessante que quando a gente vai olhar na Bíblia o verbo que fala a diferença quando Pedro se arrepende e Judas se arrepende, para um você tem o metanoel, para o outro tem metamelomai. E é curioso que Pedro também chorou amargamente, mas Judas escolheu o caminho da morte. Tem uma passagem aqui, eu não sei se eu estou com ela fácil aqui à mão para mostrar para vocês. Deixa eu ver se é esse texto aqui que eu separei. É essa aqui, olha. Isso aqui para mim é muito forte. Quando o Atos capítulo 1, verso 25, fala que alguém foi escolhido no lugar de Judas, fala o seguinte: para tomar lugar nesse ministério do qual Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Aí eu tenho dois termos gregos reveladores. O primeiro, se desviou, é o parebe. Parebe significa alguém que se desencaminhou. Ele saiu do trilho, sabe? Descarrilhou. É um verbo que indica um movimento voluntário, não acidental. Alguém que saiu voluntariamente fora do caminho. Então, ele não foi predestinado, ele escolheu fazer isso. E quando fala para o seu próprio lugar, hidiotopon, ou seja, é uma forma diferente, não é algo que Deus criou para ele. Ele mesmo acabou escolhendo isso. É uma linguagem que favorece a ideia do livre-arbítrio. E para terminar, eu quero falar para você que Judas poderia ter tido um outro fim, que não aquela morte tão terrível que ele teve. Mas não adianta nada eu falar tudo isso sobre Judas se eu não fizer uma aplicação para mim e para você. Você percebeu algumas coisas que eu coloquei durante o nosso bate-papo? Vou lembrar. Judas e os outros tinham pecados muito parecidos. Defeitos de caráter muito parecidos. Então, o que me diferencia, talvez, do outro pecador não é o pecado. Por duas razões. Em primeiro lugar, porque o ponto fraco dele pode ser a fofoca. Eu não sou fofoqueiro, mas o meu ponto fraco é a glutonaria. Você entendeu? Às vezes o ponto fraco do outro é o orgulho. Ele é muito orgulhoso, muito vaidoso. Eu não sou orgulhoso, não sou vaidoso, mas eu sou legalista. Então, quer dizer, na verdade, são vários pecados diferentes. E a gente sempre acha que o nosso é menos ofensivo a Deus do que o do outro, né? Lê do engano. Segundo, às vezes, o meu pecado é o mesmo do outro. Outra coisa, o que me diferencia do outro não são as oportunidades. Judas teve as mesmas oportunidades dos demais. Ele foi exposto aos mesmos elementos, às mesmas evidências, aos mesmos cenários, às mesmas provações, aos mesmos questionamentos. Aí entra um ponto final para mim, que é o mistério. Por que João segue para a direita e Antônio segue para a esquerda? Por que Maria segue para cima e Joana segue para baixo? Não sei. Quantas vezes numa família você vê alguém esses dias está me falando com relação ao irmão dela. Saiu da mesma barriga da minha mãe, mesma criação, eu sou de um jeito, ele é completamente diferente. Eu não sei. Eu só sei que ninguém pode reclamar diante de Deus dizendo: ah, mas o outro foi salvo porque o Senhor deu mais oportunidades para ele, deu mais privilégios para ele. Não. Pelo contrário. Se teve alguém com quem Jesus trabalhou até o final, foi Judas. Deu a chance dele ser o tesoureiro do grupo, mesmo sabendo que ele roubava. Jesus não o denunciou em público. O que alguém pode até interpretar: poxa, você estava sendo conivente? Não. Jesus queria salvar Judas mais do que expor o pecado dele. E mesmo assim ele fez o que fez. E traiu Jesus com as moedas do templo. Traiu a Deus com algo de Deus. Triste isso, né?
Faça uma reflexão sobre a sua própria vida, que eu sempre peço a Deus na minha que, antes de julgar a Judas, não me permita ser alguém como ele. Eu, sinceramente, não creio que ele foi salvo. Não creio. Até pela forma como o livro de Atos colocou a substituição de Matias, Atos não abre espaço para que Judas tenha sido salvo. E se ele foi salvo, foi uma situação assim tão misteriosa que nem os autores inspirados do Novo Testamento a captaram. Porque, como eu li em Atos, Judas foi para o seu próprio caminho e ali ele morreu. Então, não há biblicamente como abrir a margem para que Judas tenha sido salvo. Pedro se arrependeu. Judas foi mais para o caminho do remorso. Que pena. Que pena. Que aprendamos com os erros do passado para não repeti-los no presente.